Conversamos agora com Nilo de Sá, que é diretor executivo da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, a ABCS. Senhor Nilo, os estados brasileiros têm feito um movimento para reconhecimento como área livre de peste suína clássica, que passou a ser agora, dentro da Organização Mundial de Saúde Animal, um reconhecimento que é possível. Se o senhor falasse um pouco desse movimento dos estados, como está sendo feito esse trabalho? Bom, acho que primeiro a gente tem que salientar, esta exigência ela está pautada, né, no Manual de Animais Terrestres da OIE, e desse manual foi derivado uma norma do Ministério da Agricultura, a norma interna de 2009. Então, ou seja, não há novidade nenhuma nesse assunto. O que acontece? Quando essa norma foi divulgada pelo Ministério, alguns estados saíram na frente e começaram a cumprir o que está previsto ali. E que são ações de monitoria, basicamente. Coleta de sangue de animais, de reprodutores, né, de reprodutores descartados ou na granja ou no frigorífico, notificação de mortalidades, de sintomas parecidos com doenças hemorrágicas. Então, alguns estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul especificamente, saíram na frente e começaram a cumprir. Quando ali em 2013, opa, agora é uma exigência internacional, vocês vão poder buscar esse reconhecimento como zona livre junto ao OIE, a maioria dos estados infelizmente não cumpriu o seu dever de casa, fora Santa Catarina e Rio Grande que estavam mais avançados. Então nós conseguimos no ano passado, esses dois estados, né, tiveram o pleito aceito, né, o Ministério da Agricultura fez a avaliação, os estados cumpriam com as exigências, entregaram, né, para o OIE no final do ano passado, já passou pelo grupo ad hoc, já passou pela comissão científica e agora tem a reunião dos delegados da OIE em maio. Certamente esses dois estados aí a gente vai ter esse reconhecimento como zona livre. E agora nós temos outros 14 estados que são reconhecidos nacionalmente como área livre, mas que ainda estão buscando, né, precisam buscar esse reconhecimento internacional, e isso depende basicamente do trabalho deles, né? Houve uma evolução do ano passado para cá. Essa evolução, infelizmente, ela é muito heterogênea. Alguns estados a gente vê um avanço mais expressivo. Paraná é um estado que evoluiu bem, Minas, Mato Grosso, Goiás, mas alguns estados, infelizmente, andou muito pouco, né? De certa forma, há uma perspectiva ainda boa, porque tem alguns estados vão funcionar, talvez não ter a suinocultura tão expressiva e de repente eles vão ficar isolados por estados que estão fazendo um bom trabalho. Isso pode de repente auxiliá-los, mesmo que eles não tenham feito um bom trabalho, né, em casa. Então houve uma reunião aí no dia 20 do mês passado, envolvendo o Ministério da Agricultura, né, o representante dos produtores, como a ABCS, a BPA, a BEGS e as defesas estaduais desses 14 estados, onde eles abriram os números, né, e depois dessa reunião, deixou-se, né, criou-se uma possibilidade de os 14 estados entrarem. Né? Isso ainda não é fato, solicitar o pleito, né? O Ministério da Agricultura está reavaliando, né, esses estados, alguns em específico, tem algumas tarefas ainda para serem feitas, mas possivelmente aí entre maio e junho a gente vai ter uma perspectiva mais concreta. Existe a possibilidade então de entrar os 14 ou se não, de criar uma zona tampão ali no Nordeste, porque a gente tem que lembrar que o Norte e o Nordeste é área não livre, né? Não há reconhecimento nacional, então talvez, né, se cria uma zona tampão ali, Bahia, Sergipe, alguma coisa, e a gente consiga entrar com 12 estados, alguma coisa nesse sentido. Então, houve evolução heterogênea e infelizmente assim, ainda não em nível satisfatório. A gente precisa que em alguns estados, né, a defesa estadual se comprometa, o governo se comprometa e a classe produtiva, os produtores cobrem para que, né, sejam seguidas aquelas recomendações da normativa para que a gente consiga efetivamente entrar com todos os 14 estados. Um outro tema que tem tido bastante destaque dentro da suinocultura e da produção animal em geral é a questão do bem-estar animal. A ABCS tem estimulado a discussão, participado ativamente de todos, não só de discussões, mas de trabalhos envolvendo o tema. Que o senhor falasse um pouco da importância do tema para a suinocultura e do trabalho que a ABCS desenvolve nessa questão.
Sem dúvida nenhuma, né? Outro tema muito importante para a cadeia, praticamente todo o congresso, seminário que está ocorrendo hoje em suinicultura, há um painel, há uma discussão sobre bem-estar animal, é uma tendência clara, né? Basta ver o que houve, né? A mudança que ocorreu na Europa, e isso hoje está nas Américas, né? Estados Unidos, Canadá, Brasil, está havendo essa discussão, sobretudo sobre alojamento de fêmeas, né? Da transformação de gaiola para baia coletiva. Então esse tema, como a gente tem fomentado isso, né? A gente está organizando agora fóruns de discussão Brasil afora, com o objetivo de levar uma informação para o produtor que muitas vezes a gente vai conversar com o produtor nos rincões do Brasil aí, ele sequer sabe se há regulação ou não, se vai haver uma exigência clara do Ministério com prazo ou não, o que ele precisa mudar, ele tem que investir em equipamento ou não. Então a gente está levando a informação para o produtor claramente. O que é a exigência? A exigência é essa, manter o animal em gestação coletiva com um determinado espaço, né? Você tem a opção de investir numa maior tecnificação ou não, você pode atender também o bem-estar animal com diferentes, né, tipos de instalação e equipamento. Então a gente está levando essa informação, acho que é o principal ponto, né, nesse assunto é levar a informação. A gente assinou um protocolo de intenções com o Ministério da Agricultura para discutir, para fomentar essa discussão junto com a cadeia, porque se é uma pressão clara, né, do consumidor, né, de outros agentes, a gente precisa discutir, a gente não pode simplesmente ignorar que que está aí não discutir. Então a nossa posição é de diálogo, né, com todos os agentes aí e tentando traçar, né, um caminho menos árduo, menos custoso, se for necessário a mudança, e o árduo no sentido financeiro, né, porque a grande preocupação é a dificuldade de captação de recursos, né. Quando a gente fala de granja nova é tudo mais simples, uma coisa é você construir a granja hoje já partindo desses conceitos de alojamento de baia coletiva, aí tá fácil, vamos dizer, de resolver, mas a preocupação do produtor brasileiro e as 1.600.000 matrizes alojadas hoje, a imensa maioria em gaiola, como a gente faz essa transformação? Isso tem um custo, não é barato, a gente sabe que a nossa cadeia é uma cadeia, falando em termos de remuneração, muito instável, a gente viveu um 2014 aí excepcional, todo mundo ganhando bastante dinheiro, e esse ano a rentabilidade já está bastante comprometida por diversos fatores, né? Então a preocupação é essa, a gente tem buscado, junto a fontes financiadoras, a gente tem uma reunião agora, fechando uma reunião com o BNDES para tratar disso, inclusive, né? A preocupação grande é essa, ter recurso para que, se o produtor, né, precisar ter que fazer, que ele tenha prazo e taxa coerente com a atividade para fazer essa transformação sem comprometer a rentabilidade do negócio. Há uma discussão já há algum tempo com relação à lei da integração, que regulamenta essa relação entre produtores e agroindústrias. Como está essa discussão? Há alguma perspectiva de aprovação dessa regulamentação? Outro assunto importantíssimo, né? A gente estima-se aí próximo a 50% da produção brasileira seja a nível de integração, né? Lembrando que essa lei não é aplicável para cooperativas, somente para o sistema de integração. Vamos dizer, o texto, 90% dele há um acordo entre os representantes da cadeia produtiva e das agroindústrias, né? Lembrando que não é uma lei específica para a suinocultura, isso vale para a avicultura, isso vale para Peru, isso vale para fumo, né? Então são discussões bastante amplas, isso dificulta um pouco, porque as particularidades das cadeias, né, acabam influenciando e pesando na discussão, dificulta um pouco o consenso. Mas estamos basicamente hoje, para finalizar o acordo, numa cláusula específica sobre renda mínima. Qual é a renda mínima que o produtor integrado tem direito? Qual é o justo, qual é o correto? Então, há um lado bom, que o diálogo está acontecendo, então, né, nós, a BCS, temos participado, assim como, né, outros representantes das diferentes cadeias da suinicultura e de outras cadeias, a gente tem participado das reuniões, tentando construir esse diálogo. Basicamente, finalizado isso, está pronto para ir para a votação. De certa forma, já tem uma pressão para que entre na pauta e vá para a votação, mas, indiscutivelmente, é um assunto muito importante, a integração é um case de sucesso para o Brasil, é muito importante,
vai continuar sendo muito importante para a suinocultura, para a avicultura brasileira. Então o objetivo é que seja, e a gente espera que seja construída aí uma situação justa, né, para o produtor, que atenda também aos interesses da agroindústria, que precisa também atingir seus objetivos financeiros de crescimento, né, e de competitividade. Mas está bem encaminhado, a gente espera que aí dentro dos próximos meses a gente consiga um acordo e leve para votação o projeto. A BCS também criou um fundo de investimento da suinocultura. Que o senhor falasse um pouco do que é esse fundo e como as empresas podem estar participando. Quem quisesse participar desse fundo, o que ele deve fazer? O fundo, na verdade, ele é uma tentativa de dar sustentabilidade a esse trabalho da BCS, aí, tanto o trabalho institucional como o trabalho de marketing que ela tem feito nesses últimos anos, né? Hoje a gente conta com convênios que nos possibilitam fazer uma série de ações, fomentando sobretudo o aumento de consumo interno de carne suína, né? A gente entende que isso é importantíssimo, 85% que a gente produz é consumido em casa. E o brasileiro, em média, come aí 15 quilos e meio de carne suína por ano. Isso é muito pouco, né? Na Europa se come 3 vezes mais. Então, a gente entende que a resposta para as dificuldades, né, para essa baixa de preço, para essa baixa demanda por carne suína, está no mercado interno, né? O Nordeste tem 60 milhões de pessoas comendo 5, 6 quilos, né, por ano, é muito pouco. Então, a gente precisa trabalhar o mercado interno. E, a exemplo do que há nos Estados Unidos hoje, né, existe um fundo lá muito forte, porém lá é compulsório, é lei, né, para cada 100 dólares de animais, 100 dólares vendido, 40 centavos vão para o fundo, que é gerido lá pela associação americana similar à BCS, com participação do Ministério da Agricultura, do USDA, e esse fundo é voltado para o trabalho, né, de mercado interno principalmente, mas também para as ações institucionais. Então o objetivo da BCS é fazer aos mesmos moldes, um fundo em que o produtor brasileiro, né, invista também um pouco do dinheiro para obter como retorno, né, além de toda a representatividade da sua classe, mas o aumento do mercado interno, né? Então, a gente tem conversado aí com as nossas associações estaduais, já temos aí próximo a 200 mil matrizes participando, né? E quem tiver interesse, ou associação, né, ou pequeno, médio frigorífico, né, quiser, pode entrar em contato conosco, a gente vai, explica, apresenta o modelo de trabalho, como ele pode participar, e disso aí a gente desencadeia uma série de ações. Mas a gente tem uma perspectiva bastante grande, que é o que vai dar sustentabilidade a esse trabalho grande aí que a BCS tem feito nos últimos anos. Nós conversamos com Nilo de Sá, diretor executivo da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, a ABCS. TV Gesuli, na cobertura da AVSUI 2015.